Boa noite, queridos. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor mais uma vez, para juntos nós adorarmos ao Senhor, louvar porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Quero cumprimentar você também que está nos assistindo com uma boa noite. Sejam todos bem-vindos para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor. Quero aproveitar neste momento, meus irmãos, eu queria que você, onde você estiver, os irmãos que estão aqui no templo, aproveitar esse momento de você, se você puder pegar o seu celular, você compartilhar com o maior número de pessoas possível, né? Eu creio que se nós fazermos isso com amor, eu queria que desafiar você nesta noite a escolher pelo menos 3 pessoas ali da sua lista de contato. Você que está nos assistindo também pela internet, faça isso. Escolha pelo menos 3 pessoas, envie, compartilhe o link do culto desta noite, manda uma mensagem de amor, de carinho. Eu creio que Deus ele vai agir através disso. Pessoas que não conhecem o Senhor ou estão afastadas, faça isso com amor, com carinho nesta noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer, amém? Aproveite este momento, compartilhe. Aos irmãos que estão chegando também, se acomodem, fiquem à vontade na presença do Senhor. Nós estamos na casa do Pai, vamos juntos nesta noite adorar ao Senhor, amém? Eu queria também convidá-los a estarem de pé neste momento. Nós vamos nos colocar em oração. Se você tem um pedido de oração, coloque aos pés do Senhor. As pessoas também que estão nos assistindo, se tem algum pedido de oração, coloque nos comentários aí, que a gente vai estar, o pessoal da equipe de intercessão vai estar pegando os nomes que estarão aí e a gente estará colocando na lista de intercessão. Senhor, eu quero clamar ao Senhor neste momento, ó Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração aberto, Senhor, com o nosso coração quebrantado, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sonda os nossos corações, vê se há algo em nós, ó Pai, que entristece o Senhor, ó Pai, e revela a nós, ó Pai, que nós possamos nos moldar segundo o Teu querer, Senhor. Pai, nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente neste momento, ó Pai. Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de agir aqui, ó Pai. Se entrou alguém aqui com algum problema, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor, cura em nome de Jesus. Pai, nós ministramos cura, nós ministramos libertação, Senhor. Se há alguém que está nos assistindo, ó Pai, pela internet, que está passando por algum problema, Pai, eu não sei o que, mas o Senhor conhece, ó Pai. Que nós ministramos no nome de Jesus cura e libertação, Senhor. Pai, que o Senhor venha operar milagres e maravilhas, ó Pai, que nós possamos testificar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor Jesus, tira tudo que é em nós, ó Pai, que atrapalha, Senhor, que impede de o Senhor agir em nós, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. Faça de nós o Teu querer, ó Pai. Faça em nós o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai. Te adoramos. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve. Precisando louve, tá sofrendo louve.
você abrir seu coração. Simplesmente louve ao Senhor onde você estiver. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Deus vai na frente. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és bem-vindo aqui, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei.
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Toda honra, toda glória somente a ti, pra dizer que tu és o Senhor. Tudo tem que se curvar diante dele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, amém, aleluias. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Toda a honra e toda a glória seja dada para Jesus, nosso Senhor, amém? Neste momento também eu quero convidar você para nós adorarmos ao Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos e ofertas. Eu quero aproveitar esse momento e orar com você, orar para que Deus abençoar, continuar abençoando a sua vida. Você tem ofertado na casa do Senhor, amém? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai, mais uma vez, por cada membro, Senhor, por cada pessoa que tem ofertado, Senhor, que tem entregado os dízimos e ofertas ao Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, segundo o desejo do coração de cada um, Senhor. Pai, que nós possamos adorar ao Senhor com alegria, Senhor, com fidelidade a Ti, ó Pai. Tudo o que nós temos é do Senhor, ó Pai. Então nós Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cante a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Declare isso. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Declare aí, irmão. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. O melhor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Essa é a história da nossa vida. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. É o nosso Deus, é o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas. Obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Que bom vê-los aqui. Que bom
termos esse momento de adoração, esse momento de comunhão. E que bom também podermos compartilhar o Evangelho de Jesus. Obrigada. Compartilhar esse tempo de adoração com outros irmãos, outras pessoas que não podem estar aqui conosco. Hoje para nós é um dia muito precioso, né? Um dia onde nós podemos juntos meditar na palavra do Senhor. Você sabe que nós costumamos falar sobre a ressurreição de Jesus apenas no domingo da Páscoa, mas todos os domingos, todas as manhãs de domingo, são dias que nós agradecemos ao Senhor pela sua vitória. Então, quando nos reunimos hoje, nós estamos aqui nessa noite, nesse tempo, juntos, mas nós temos o coração cheio de gratidão ao Senhor, porque Ele venceu e nós vencemos com Ele. Amém, queridos? Então, nós já vamos hoje meditar aqui na palavra do Senhor, nesse tempo especial que Ele preparou para nós. E hoje nós vamos falar e dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado para nós, tem ministrado nas nossas vidas. O tema desta noite é expansão, encorajamento em sua vida pessoal. Nós cremos que esse é um tempo para falarmos sobre expansão. Este é um tempo para avançarmos. Ainda que o cenário que nós estamos vivendo não seja um dos melhores, nós precisamos estar em constante expansão. Nós precisamos estar em constante desenvolvimento na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial. A palavra do Senhor diz que Deus é como um oleiro, e o oleiro vai moldando cada um de nós, o oleiro vai trabalhando todos os dias e não desiste, amém? Ele não desiste de nenhum de nós. Por isso hoje vamos abrir o nosso coração mais uma vez para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para seguirmos a nossa missão, para seguirmos juntos a nossa missão. Por isso vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre expansão, vamos falar sobre um foco, o encorajamento na vida pessoal. Nós vamos dividir esse tema em 2 momentos, e esse primeiro momento nós vamos falar num encorajamento na vida pessoal. Então, nós temos sido movidos a mudar de hábitos, a desenvolvermos virtudes, e o Espírito Santo vai nos ensinando e trabalhando para vivermos os seus propósitos na nossa vida. Hoje nós vamos então olhar a agenda que Jesus deixou para a igreja. Nós vamos ver a agenda, aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, como servos do Senhor, como aqueles que se entregaram para Jesus. E eu quero convidar você para ler comigo um versículo, um dos mais conhecidos, que está lá em Atos 1, verso de número 8. Nós temos caminhado dentro deste tema, o amor como estilo de vida, atitudes que transformam realidade. E nós vamos começar a meditar dentro de alguns temas no livro de Atos. E você sabe que atos são justamente atitudes que transformaram realidades, que mudaram circunstâncias. Eu sei que você acabou de se sentar, mas hoje eu gostaria que, de pé, nós lêssemos juntos esse versículo. Ele será projetado, inclusive você que está nos ouvindo, também assistindo este culto online, você pode ler conosco. E nós vamos ler com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego aqui, porque aqui está a agenda que Jesus deixou para nós. Vamos ler? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Você pode se assentar. Senhor, louvamos o teu nome pela tua santa palavra e clamamos agora que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para todos nós. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, queremos ouvir a tua voz, compreender a tua direção para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo é um versículo que, ao mesmo tempo que nos encoraja, ele também nos direciona. Como nós vamos falar sobre expansão e temos um subtema para trabalhar, um subtema para observarmos sobre encorajamento pessoal, eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre expansão. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos aqui que Jesus está chamando os discípulos e colocando-os no foco, porque tudo na nossa vida precisa ter um foco. Os discípulos começaram a se preocupar com tempos e estações, e o que é que Jesus faz? Chama a atenção deles e diz: olha só, ao invés de vocês se preocuparem com isso, eu quero que vocês tenham um foco. E na nossa vida, tudo precisa ter um foco, não é? A gente precisa ter foco, porque senão a gente acaba dispersando e não vivemos exatamente aquilo que somos chamados para viver. Nós temos então uma agenda para seguir. Nós temos uma direção de Jesus para a vida de cada um de nós. Temos um propósito. E nós vamos aqui observar justamente isso em Atos. Eu gosto muito de um comentário de João Calvino que ele diz assim: ler o livro de Atos é descobrir e é participar de um grande tesouro. Por isso, quando nós olhamos para Atos, nós vamos tirar daqui tesouros, algo precioso para a vida de cada um de nós. Então, vamos pensar aqui sobre expansão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos trazer à nossa memória, ao nosso coração, o que é expansão. Lembrando que ler Atos é ser desafiado, né? Não é uma leitura simplesmente para lembrarmos da história, mas é uma leitura que nos desafia no presente, porque os tempos mudaram, as circunstâncias são outras, mas o Evangelho continua o mesmo. A maneira como comunicamos o Evangelho é outra, mas o conteúdo da mensagem continua inalterável. E nós vemos justamente esse tema, ele se destaca aqui no livro de Atos: expansão. Lucas vai falar num primeiro momento sobre a vida de Jesus no Evangelho de Lucas, e logo depois ele fala também sobre a igreja, como a igreja primitiva se desenvolveu, como a igreja primitiva expandiu. Por isso, para mim, esse tema é um dos mais relevantes e importantes aqui no livro de Atos. Então, imagine você abrindo uma agenda de Jesus, uma agenda de Jesus para a igreja. Qual é a palavra que vai estar destacada ali na agenda de Jesus? Expansão. Quando lemos o livro de Atos, é exatamente isso que nós podemos observar. Mas eu perguntei para algumas pessoas, o que essas pessoas, inclusive aqui da nossa igreja mesmo, né, o que elas entendem por expansão? O que é expansão para elas? E a resposta que eu tive foi a seguinte: expansão é crescer, é crescimento, é ultrapassar limites, é o aumento da área de atuação. Um irmão respondeu. Uma outra irmã respondeu assim: expansão é difundir, é tornar amplamente conhecido, é alargar fronteiras, é algo que cresce para todos os lados, tipo um balão, dá um pouco de medo. Crescimento, expansão
envolve muitas mudanças. Uma outra irmã respondeu assim: é como um horizonte sem fim. Se eu der um 360, ainda tem horizonte lá. Expansão é isso. Ainda outra pessoa respondeu assim: eu penso em crescimento. É mão na massa. Fico inspirada e penso em criatividade. Uma imagem para expansão para mim é como um formigueiro. As formigas saem para conseguir alimento e aumentar a casa delas, sempre trabalhando em conjunto e com muita força. Uma força além do que estamos acostumados a ver, se for pensar no tamanho tão pequeno que elas têm. Então, o que é expansão para você? Quando pensamos em expansão, o que é? É realmente tudo isso que nós ouvimos aqui. Expansão é crescer, é ampliar, é sair da zona de conforto. Isso realmente traz um pouco de medo, de desconforto, né? É realmente um trabalho conjunto e que excede muitas vezes aquilo que nós estamos acostumados a fazer. É exatamente isso que aconteceu em Atos. Uma expansão da igreja. Algo que os discípulos jamais poderiam imaginar sequer viver. Porque quando pensamos em expansão, pensamos em viver algo inimaginável até então. Quando pensamos em expansão, em expandir, e agora você pode pensar em todas as áreas aí da sua vida. Você pode pensar, porque quando a gente fala sobre fé, nós aprendemos que já não é mais aquela pirâmide que nós costumávamos fazer, que nós fazíamos uma pirâmide e colocávamos Deus em primeiro lugar e a gente foi colocando depois outros pontos. Hoje nós sabemos que nós temos aprendido que tudo, Deus está em tudo, Deus está em primeiro lugar na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, e não existe uma separação de secular e de sagrado. Tudo é sagrado, Deus age em tudo e Deus está através da nossa vida fazendo, né, agindo, derramando da sua graça e também em nossas vidas. Então, em Atos aconteceu essa expansão. Mas, para que essa expansão acontecesse, o que foi necessário? Foi necessário um encorajamento. Foi necessário um direcionamento. Foi necessário uma agenda. Porque quando nós lemos Atos, meus irmãos, nós vemos o amor de Deus se manifestando. Aliás, nós temos falado sobre isso e praticado e buscado viver isso a cada dia. Mas o amor de Deus é um amor que tem muitos valores, muitos valores. Deus é santo, Deus é puro, e Ele nos dá direcionamento. Por isso nós vemos aqui em Atos, ao mesmo tempo que nós vemos piedade, nós vemos também a doutrina, o ensino. Ao mesmo tempo que nós vemos aqui a palavra, nós vemos o poder, nós vemos o direcionamento. As coisas não acontecem sem um foco, sem um direcionamento. E a expansão para acontecer na nossa vida, a expansão na igreja, ela também tem um direcionamento do Senhor. E hoje eu quero observar aqui, para que a gente entre nessa visão de expansão, para que a gente realmente coloque os pés, coloque o corpo inteiro, de corpo e alma, como a gente costuma dizer, nessa expansão. Eu quero observar com vocês justamente este lado do encorajamento, esse lado da agenda do Senhor, este lado do foco que o Senhor coloca aqui para os discípulos. Quando nós pensamos em expansão, nós estamos pensando em influência. Nós estamos pensando em mudar realidades, em transformar circunstâncias. Expansão é isso. Quando nós lemos aqui em Atos, nós vemos quantas mudanças aconteceram, por onde os discípulos passavam, por onde as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, as atitudes dele transformaram realidades.
E a igreja, o que aconteceu? Ela expandiu. Mas ela expandiu só com a oração? Ela expandiu só com a proclamação da palavra falada? Ela expandiu com atitudes. Ela expandiu indo. Ela expandiu agindo. E nós precisamos pensar e ter foco e falar um pouco sobre isso. Mas como é que nós vamos expandir? Como é que nós vamos olhar para Atos e trazer esses valores para nós, agir no nosso dia a dia? Como no momento que nós estamos vivendo? Como nós vamos tomar essa decisão? Nós somos encorajados pelo Senhor a fazer isso. A palavra nos diz, mas recebereis o quê? Poder. Poder. Por que é que nós conseguimos? Por que é que os discípulos foram adiante? Porque eles expandiram. Porque eles deixaram a soma de lado e eles foram viver então a multiplicação. Porque eles receberam poder sobre eles. Porque eles sabiam que eles estavam ali diante de um encorajamento sobrenatural, poderoso e único, que só o Senhor pode trazer sobre nós. Comece a pensar sobre isso. Comece a pensar, traga isso para o seu coração, traga essa direção. Nós precisamos ir adiante, expandir. E para isso nós precisamos estar e ser encorajados. Encorajados. Expansão é viver aquilo que nunca vivemos. Expansão é algo novo, nos leva para um nível mais alto com o Senhor, como está aqui em Atos. Lembra de Mateus, quando Jesus ia passando pelas cidades? Olha o que diz Mateus 9. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse versículo fala e complementa um pouco da agenda do Senhor. E diz o quê? Que tudo isso será feito por aqueles que são os trabalhadores. Olha o nosso primeiro desafio aqui. Se nós de fato estamos envolvidos nesta expansão, se nós de fato estamos sendo, como a gente costuma dizer, Atos não tem uma conclusão, porque de fato a história da igreja continua, nós também precisamos nos lembrar que temos esse poder sobre nós, esse poder que nos encoraja a prosseguir, esse poder que nos encoraja a ir adiante. Qual é o objetivo disso? Vidas restauradas. Qual é o objetivo? Pessoas encontrando o seu propósito de vida na caminhada com Jesus. Então nós vemos aqui a nossa missão de expandir, levando Jesus às pessoas. Mas como? Como seguir a agenda de Jesus? Como eu disse, nós vamos ver isso em 2 momentos. E o primeiro deles é esse, falando sobre encorajamento em sua vida pessoal. Jesus disse, recebereis poder quando você tiver o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, então nós temos esse poder. Nós temos esse poder. Então eu quero falar hoje com vocês sobre 3 ações importantes para esse encorajamento, para essa expansão. 3 ações importantes. Quais são elas? Primeiro, vamos ver aqui. Como é que nós vamos nos encorajar? Porque agora nós já temos essa graça, esse poder do Senhor sobre nós. Mas nós precisamos tomar algumas atitudes. E baseado, então, nos estudos e na mensagem de Larry Stockstill, eu vou compartilhar aqui com vocês 3 ações. 3 ações para sermos encorajados a viver essa expansão. Primeira, você se encoraja
por meio das Escrituras. Você se encoraja por meio das Escrituras. Olha o que diz Romanos 15:15. Que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com o que Cristo Jesus, de acordo com Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor nos encoraja através das Escrituras. E, meus queridos, a Bíblia é a nossa primeira fonte de encorajamento. Nós estamos passando por momentos extremamente difíceis, e você já parou para pensar, eu tenho só observado isso. Em cada fase dessa pandemia, parece que muitas palavras vão surgindo, como que querendo explicar o que está acontecendo. Mas o que eu posso dizer para você é que, para continuarmos vivendo a agenda do Senhor, nós precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas, porque ela é a nossa primeira fonte de encorajamento. Eu não sei quais são exatamente as dificuldades que cada um está enfrentando devido à pandemia. O que eu sei é que, de modo geral, todos nós estamos sofrendo imensamente. Todos nós estamos passando por mudanças, por dores, por pressões, por perdas, por luto. Todos nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, mas eu não consigo explicar e eu não tenho resposta para muitas coisas. O que eu sei é que a Bíblia Sagrada é a nossa primeira fonte de encorajamento. Aliás, não é só agora, durante a pandemia. Para qualquer situação conjugal, para a educação de filhos, para problemas de ansiedade, eu não sei, realmente, é como a Bíblia, ela tem para nós, ela é para nós uma fonte de encorajamento. E é interessante porque quando você está no meio de uma luta, quando você está no meio de uma dificuldade, uma coisa incrível acontece, você lê a Bíblia e ela fala diretamente com você, porque a Bíblia é viva. A Bíblia é viva. Então, como sermos encorajados a colocar os pés e o corpo inteiro e mergulhar nesse propósito de vida que Deus tem para nós, nessa expansão, nesse tempo novo de tantas transformações e mudanças que vão precisar fazer parte da nossa vida? Nós precisamos ser encorajados. E nos lembrar que o Senhor disse: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas. Então, queridos, hoje está faltando um encorajamento para nós. Não tem mais ninguém para nos encorajar. A nossa fonte de encorajamento, em primeiro lugar, são as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos voltar para ela, porque ela é viva. E ela fala conosco no meio da luta. Ela fala conosco, ela nos dá direção. A palavra do Senhor nos diz: sou eu que vou instruir você. E debaixo das minhas vistas eu vou te aconselhar. Ou seja, a Bíblia precisa ser a nossa primeira fonte de encorajamento. Lá em Josué 1:8, nós lemos: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, mas não só falar, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe, se nós não temos a Bíblia no nosso coração, nós não temos uma identidade. Se nós não temos essa palavra viva em nós, nós somos desencorajados. Mas quando nós temos essa palavra, nós nos levantamos com coragem, com ânimo, com estímulo, porque nada mais estimulante do que você ouvir Jesus dizendo: você já tem poder, porque você tem o Espírito Santo em você. Comece essa semana sabendo disso. Veja bem, declare a palavra do Senhor. Eu
Eu não sei o que você acha disso, mas muitas vezes eu preciso declarar para o meu espírito ouvir. Algumas vezes eu preciso do silêncio, mas algumas vezes eu preciso declarar esta palavra para mim mesma. Então declare a palavra do Senhor para você. Ela é fonte de encorajamento. Se o seu espírito está derrotado hoje, se você está se sentindo acuado, coloque a sua boca para trabalhar nesse sentido e levante a voz, citando a palavra do Senhor para você, falando essa palavra para você. O salmista fez isso. E nós somos encorajados. Você combate a mentira de Satanás com a verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia mesmo, a própria palavra diz que ela é como uma espada. Então, quando nós abrimos a nossa boca, sai uma espada da nossa boca que luta contra as mentiras de Satanás contra nós. Que faz com que os dardos de Satanás sejam completamente destruídos. Quando Davi vai enfrentar Golias, Golias abre a boca e profere palavras contra Davi. Mas o que Davi faz? Davi também abre a boca e com uma espada afiada, ele vai dizer: você vem contra mim, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Porque Ele é a nossa segurança, a nossa fonte de encorajamento. Aonde Davi se encorajou? No Senhor. No Senhor. Davi não estava contando com armas, na verdade, naturais. E é por isso que quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos nos reportar a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estava orando, vou compartilhar isso com você, é muito pessoal. Mas antes da pandemia, nós também compartilhávamos algumas coisas pessoais, e o que o Senhor mais falava conosco é: algo muito difícil vai acontecer. Esses dias nós estávamos conversando entre os presbíteros, e a presbítera me falou assim: eu me lembro de você ter dito que algo muito difícil, algo estava para acontecer. A gente não sabia o que era. Mas esses dias eu fico emocionada de lembrar disso. Em oração, eu peguei a minha Bíblia e eu agradeci tanto a Deus por ter a palavra de Deus. Sabe, como se o Espírito Santo falasse: valoriza essa palavra agora. Valoriza, porque nós precisamos muito dela. Valoriza essa palavra agora. É o que nós temos mais de precioso na nossa mão, meus irmãos, é a palavra de Deus. Não despreze essa palavra. Leia essa palavra para os seus filhos. Os nossos filhos estão sofrendo muito nessa pandemia, porque eles não estão indo para a igreja. Eles não estão tendo ensinamentos na igreja. Tome as rédeas, tome a direção, compartilhe a palavra do Senhor, ensine os seus filhos a terem essa fonte de encorajamento. Em nome de Jesus, nós devemos mergulhar na palavra de Deus todos os dias e declarar a palavra de Deus com a nossa boca. Nós precisamos encontrar nas Escrituras Sagradas aquilo que vai preencher. Aliás, nós precisamos nos encontrar com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Qual a primeira ação de encorajamento? Qual a primeira fonte de encorajamento? A palavra de Deus, essa palavra viva que nós devemos colocar no nosso coração, na nossa boca e falar em alta voz contra o nosso inimigo. Aí nós somos encorajados a ir para níveis mais altos e expandir. Níveis mais profundos e expandir. E mudar realidades. Porque o que muda é a palavra viva do Senhor. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então, qual é a sua fonte de encorajamento? Se volte para a Bíblia. Se volte para a palavra de Deus. Jovem, leia a Bíblia. Jovem, leia a palavra de Deus. Marido, esposa, leia a Bíblia. A maior fonte e a primeira fonte de encorajamento é a Bíblia. Em segundo lugar, você se encoraja
buscando a conexão com o Espírito Santo. Como é que nós vamos entrar nessa expansão? Como é que nós vamos abraçar essas atitudes? Conectados com o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 15, verso 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Deus enviou à terra para ser o nosso consolador, para ser aquele que vai caminhar conosco, aquele que vai nos fortalecer e aquele que vai nos sustentar. Portanto, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Busque esta conexão, você se encoraja buscando essa conexão com o Espírito Santo. Nós entendemos o amor de Deus, não entendemos? Nós entendemos a graça de Jesus, não entendemos? Então nós precisamos também ter comunhão com o Espírito Santo, porque quando temos esta comunhão com o Espírito Santo, nunca nos sentimos sozinhos. Podemos nos sentir, sim, tristes, mas nunca sozinhos, nunca sozinhos. Nós precisamos nos ajoelhar todos os dias, olhar para cima, para os céus e dizer: Senhor, enche-me do Espírito Santo. Enche-me do Espírito Santo. Nós precisamos disso, meus irmãos, para que de fato, de corpo e alma, vivamos essa expansão. Nós estamos sendo hoje encorajados pelo Espírito Santo, encorajados a voltarmos para as Escrituras, encorajados a buscar o poder, a presença do Espírito Santo. Quando nós nos conectamos com o Espírito Santo, como nós fazemos isso? Nós falamos, nós adoramos. Porque geralmente o Ministério de Música sempre proclama e ministra antes da mensagem. Porque a adoração é uma forma de nos conectarmos com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor, falar com salmos, com hinos, não é assim? Porque tudo isso nos conecta ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nos conectar. O salmista, quando ele estava abatido, ele dizia: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Ele adorava o Senhor. Ele se conectava ao Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não sei dar explicações concretas ou claras sobre esta pandemia. Mas o que eu sei é que nós precisamos sim nos posicionar e buscar essa conexão com o Espírito Santo, adorando. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou sofrendo, eu estou com dores, eu estou preocupado, eu estou vendo circunstâncias, mas eu entro no esconderijo do Altíssimo. Eu não tenho respostas, mas eu me encorajo, me conectando ao Espírito Santo do Senhor. Talvez alguém que esteja num leito de um hospital, no pior momento, se tratando de questão de saúde na minha vida, quando estava no leito de um hospital, foi maravilhoso estar conectado com o Espírito Santo. Foi maravilhoso receber o consolo, o conforto do Espírito Santo. Nesse momento em que o Júnior estava hospitalizado, foi maravilhoso receber o conforto, o consolo e a graça do Espírito Santo, porque o Senhor diz: eu estou contigo, não tema. Ainda que venham dias difíceis. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos buscar o encorajamento, nos conectando com o Espírito Santo. Eu estava essa semana meditando na palavra,
E essa pandemia tem deixado a igreja fechada por muito tempo, né? Como eu disse, as crianças estão sofrendo muito com isso. E muitos pastores, missionários, evangelistas, muitas pessoas infectadas, estamos perdendo muitas pessoas, mas eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Nós não podemos dizer que a fonte da infecção nessas pessoas, do contágio, está na igreja. Eu não vou dizer que não corremos risco na igreja. Mas nós estamos fazendo tudo com tanto zelo, tanto cuidado. E deve ser assim, zelo, cuidado, mas a igreja precisa estar aberta. Mesmo que nós tenhamos que fazer horários diferentes, números reduzidos, observar todos os protocolos de saúde de uma forma rigorosa, nós precisamos. O Júnior foi contagiado e não foi na igreja que ele foi contagiado. Eu achava que podia ser, mas ele não estava tendo o contato na igreja. Muitas pessoas estão sendo infectadas, mas não estão nem indo para a igreja. E eu estava meditando esses dias na palavra, e eu fiquei pensando muito nisso, porque quando os assírios invadiam Israel, a primeira coisa que eles faziam era destruir os lugares de adoração e de comunhão. Porque quando nós não estamos em comunhão, quando a gente não está junto, quando a gente não busca o Senhor, como diz a palavra, não nos reunimos, para muitas pessoas isso é difícil, enfraquecem, se dispersam, não é assim, queridos? A primeira coisa que os assírios faziam era isso, destruíam. Por quê? Porque o povo se enfraquecia, não buscava Deus. Não é a mesma coisa pela internet, ainda que seja uma bênção termos esse recurso. Eu quero que você pense sobre isso. E eu quero que sejamos um exemplo nesse tempo de pandemia, de organização, de higienização, de não aglomeração, mas que jamais deixemos de buscar ao Senhor, que jamais deixemos de estar na presença do Senhor e de termos comunhão, ainda que seja com todo este distanciamento que no momento é importante e necessário. Mas nós precisamos ser encorajados a expandir. Se hoje nós temos esta ferramenta da internet, vamos expandir também nesta área. Vamos nos conectar ao Espírito Santo e seremos então encorajados. Pensem em Paulo e Silas na prisão. Falamos de desânimo, falamos de estarmos com problemas, mas vamos nos colocar aqui por um momento pensando em Paulo e Silas na prisão. O que é que eles começaram a fazer? Cantar salmos e hinos e canções espirituais. E as portas começaram a se abrir. Eu não sei como Deus vai agir em todo esse contexto. O que eu sei é que o Senhor está nos chamando a nos conectar com o Espírito Santo. E nesse tempo louvar, engrandecer e sermos encorajados por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu não sei quais são as dificuldades que vamos enfrentar ainda. Eu não sei como vai ser, mas o que o Senhor está nos dizendo agora é hora de louvar, de cantar, de ser encorajado, de ler as Escrituras, de buscar o poder do Espírito Santo. É hora para isso. Não vamos especular, não vamos apontar, mas vamos buscar a presença do Senhor. Enquanto o salmista fazia isso, ele diz assim: a minha alma escapou do laço do passarinheiro. Então, qual é a segunda fonte de encorajamento? A conexão com o Espírito Santo. E a terceira ação. A terceira ação. Você se encoraja usando os seus pés. Calma, já vou explicar isso. Já vou comentar isso. Romanos 16, 20 diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco.
Você vai se lembrar de várias passagens bíblicas onde existem referências aos pés. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando comprava-se uma propriedade, tirava-se o sapato e entregava para a pessoa, e aí estava fazendo o quê? Passando a autoridade daquela propriedade para aquela pessoa. Abraão, por exemplo, e Josué. O Senhor diz: todo lugar que vocês pisarem a planta dos seus pés, Deus dará a vocês. Nós lemos aqui, o Deus da paz vai, na verdade, e nos dá autoridade para isso, para esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. O nosso Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos compreender isso. Então, você se encoraja usando os seus pés, entendendo que você tem autoridade sobre Satanás. Você tem. Porque você tem o poder do Espírito Santo sobre você. E como Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás, isso ele já começou a fazer de uma forma poderosa e completa na cruz, mas isso acontecerá de uma forma derradeira na segunda vinda do Senhor. No entanto, nós vemos que como com ele somos co-herdeiros, a Bíblia diz que nós também esmagamos Satanás embaixo dos nossos pés. Então podemos nos encorajar desta forma. Paulo disse em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque nós temos poder e autoridade contra as ações de Satanás, o nosso inimigo. Então, onde você vai encontrar também encorajamento? Usando a sua autoridade. Usando a sua autoridade, usando os seus pés. Vamos nos lembrar aqui, nós temos autoridade para esmagar Satanás. Hernandes Dias Lopes escreve: a paz de Deus é a paz da ação, é a paz da conquista, é a paz da vitória. Satanás causa e é autor da discórdia, mas o Deus da paz é o guerreiro valente que nos dá a vitória sobre Satanás. Satanás já foi expulso do céu, já foi despojado da cruz e em breve será esmagado pelos nossos pés. Então nós precisamos nos lembrar, e será lançado no lago de fogo. Nós precisamos nos lembrar dessa autoridade, meus irmãos. Nós temos autoridade, nós somos um exército de vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Lá em Lucas 10, 19 diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ou seja, nós temos autoridade. Nós precisamos expandir e o Senhor está nos encorajando para isso. Isso significa, meus irmãos, que as nossas ações são, na verdade, o poder de Jesus que está em nós e que coloca Satanás no lugar dele, debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que nós somos o corpo. Nós somos o corpo, nós não estamos desconectados de Jesus. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós temos essa vitória com Ele. Nós somos co-herdeiros. Fomos sepultados com Jesus, mas nós também ressuscitamos com Ele. E nós somos co-herdeiros, vivificados em Cristo Jesus. Nós devemos nos ver todos os dias, pegando na mão de Jesus e ressuscitando para uma nova vida. Para vivermos essa expansão, precisamos desse encorajamento. Talvez vivamos dias em que nós não vamos ter ninguém ao nosso redor. Talvez dias maus, tempos difíceis, como diz a palavra do Senhor. Mas se nós tivermos como fonte de encorajamento a palavra, o Espírito Santo,
e a autoridade que o Senhor nos deu, nós vamos sim viver essa expansão em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer momento. Nessa era e na era vindoura, nós somos vitoriosos. E nós estamos aqui para viver esse projeto de Deus para a nossa vida. Esse propósito do Senhor. Você sabe que as sandálias dos romanos, elas tinham como que pregos na parte inferior. E quando eles andavam, esses pregos eram cravados no chão. E quando eles corriam por cima dos seus inimigos, eles destruíam os seus inimigos com as sandálias, com os seus pés. E você percebe o que o Senhor Jesus está fazendo, está dizendo para nós nesta noite? Que nós estamos sendo chamados para andar acima dos problemas, destruir quem verdadeiramente é o nosso inimigo. E temos autoridade para isso, queridos. Temos autoridade para isso, porque recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agenda de Jesus, e sereis minhas testemunhas. A agenda de Jesus é expansão. Por isso Ele nos encoraja. Ele nos encoraja. Nós vamos ler atos, atitudes que trazem transformação. Nós fomos chamados para reinar, para governar com Jesus. Nós fomos chamados para saquear o inferno. Nós lemos lá em Romanos 8, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a sua maior dificuldade para expansão? Qual é a sua maior dificuldade para entrar e mergulhar nos propósitos de Jesus para a sua vida? Qual é a sua dificuldade? Talvez você pode pensar, puxa, a minha dificuldade é justamente a minha vida pessoal. É a minha vida familiar. É tantas áreas que você pode dizer. São os meus sentimentos, são os meus pensamentos. Queridos, nós vamos ver que o inimigo tenta nos desencorajar de todas as maneiras. Tenta nos fazer perder o foco de todas as maneiras. Mas hoje nós vamos colocar o capacete da salvação, a espada, vamos ficar firmes. Vamos plantar os pés nas promessas do Senhor. Vamos colocar o escudo da fé, com o qual nós extinguimos todos os dardos do maligno. E nós vamos dizer: Satanás não tem lugar na nossa vida, não tem lugar na nossa família, não tem lugar na nossa história, não tem lugar no plano que Deus tem para nós como igreja. Ele está debaixo dos nossos pés. Ele pode ter habilidades, mas o Senhor deu autoridade para nós. E a autoridade faz com que todas as suas habilidades caiam por terra. Então busque encorajamento. Encorajamento. Nós precisamos buscar isso na autoridade, nos seus pés, para você não esquecer mais isso. Na autoridade que o Senhor deu a nós. Isso é tão importante. Isaías 54 diz: alarga o espaço de sua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. O Senhor está nos encorajando aqui. O Senhor está nos dando uma palavra, uma direção, abrindo a agenda e dizendo para nós: olha, é essa agenda aqui que você deve seguir. É essa agenda.
Eu estou encorajando você a seguir esta agenda. Encoraje-se pela Escritura. Encoraje-se conectando-se com o Espírito Santo. Encoraje-se com a autoridade que o Senhor tem dado a você em nome de Jesus. Encoraje-se usando os seus pés. Amém? Hoje eu quero orar com vocês. Quero orar colocando na presença do Senhor tudo isso que nós falamos aqui, toda essa direção que o Senhor nos tem dado. Eu quero orar com você, pedindo para que nesse momento o Espírito Santo do Senhor fale tão poderosamente ao seu coração, que você se lembre que o Senhor está chamando você para você ocupar a posição que Ele lhe colocou. É tempo de adorar. É tempo de se curvar diante da presença dEle. É tempo da graça do Senhor agir através da sua vida, na vida de muitas outras pessoas. Vamos orar? Vamos orar? Pode fechar os seus olhos onde você está. Você sabe que o Senhor está aqui por meio do seu Espírito Santo e Ele está encorajando você. O Senhor ama você. Ele te ama. Quando Elias ficou angustiado, ele orou para morrer, mas Deus o encorajou naquele deserto. Elias entrou numa caverna, mas ele ouviu uma voz mansa que disse para ele: levante-se. Ele foi encorajado. Se você está desanimado hoje, eu quero que você ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Coloque assim a sua mão aí no seu coração. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, como é bom, Senhor, poder confiar em Ti. Eu lhe peço que nesse momento, ó Deus, todos que nos ouvem, todos que aqui estão, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor. O Teu amor, ó Pai, o Teu amor que é perfeito, o Teu amor que derrama graça sobre nós e que nos ama tanto, que não permite que permaneçamos como estamos, mas nos transforma. E além de nos transformar, também nos faz instrumento de transformação. Por isso eu lhe peço agora, Senhor, substitua toda depressão pela alegria do Senhor. Substitua todo medo e dúvida pela paz do Senhor. Substitua, Senhor, tudo aquilo que está temeroso, todo aquele que está, ó Deus, talvez estagnado, substitua, para que haja autoridade, ousadia em nome de Jesus, para repreender o inimigo. Ó Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Levanta-nos para expandir. O Senhor já nos entregou o que temos de mais precioso. O Senhor enviou o Teu Espírito Santo e com Ele o poder. E este poder nos encoraja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus, crendo que o Senhor está agora trazendo um tempo de coragem mesmo. O Senhor está tirando o desânimo, o Senhor está encorajando, fortalecendo, trazendo um novo vigor para cada um de nós, para cada um de nós. Queridos, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero declarar a bênção de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinta-se encorajado, sinta-se renovado, sinta-se renovado. Nós vivemos dias de muitas informações, uma enxurrada de informações, mas se encoraje na palavra do Senhor, se encoraje conectando-se com o Espírito Santo, se encoraje sob os seus pés, com a autoridade que Ele lhe deu. Expanda, expandir é muito melhor do que crescer apenas. Expanda, expanda em nome de Jesus.
Expandir é transbordar na unção do Senhor. Decida hoje expandir. Quem expande muda a realidade por onde passa. E aonde você colocar a planta dos seus pés, lembre-se que você tem autoridade dada por Cristo Jesus. Você só precisa decidir, tomar as atitudes que o Senhor nos tem ensinado e viver o propósito dele para a sua vida. Quem decide expandir vai mudar realidades. Você começa dentro de você, dentro da sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. Você começa na igreja de uma forma ali, quando você vai se movendo e tudo vai crescendo e vai expandindo. O foco do Senhor é esse para nós, expandir. Crescimento é bom, mas a expansão é melhor. A expansão é melhor e não importa aquilo que nós vamos enfrentar. Nós vamos colocar debaixo dos nossos pés, com a autoridade que nos é dada em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós vamos começando uma semana. O Senhor está nos moldando, nos movendo dia a dia. Dia a dia Ele está nos movendo. Vem conosco, vem conosco. Tome essa decisão. Dê esses passos encorajado por aquele que te criou, que te ama e que tem a sua vida e a minha vida na palma das suas mãos. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo especial. Abençoa esta semana. Dirige os nossos passos. Que as nossas ações, nossas atitudes sejam sempre, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós, ó Pai, nos voltemos para a Tua Palavra, nos voltemos para o Teu Espírito, nos voltemos, ó Deus, para a autoridade que o Senhor nos deu. Que seja uma semana de expansão, o início, algo novo, algo poderoso. E nós vamos Te louvar, nós vamos Te adorar. Podemos não entender muitas coisas, não saber explicar tantas coisas, mas nós nos movemos e confiamos no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você receba agora a bênção do Senhor e que depois, todos juntos, vamos encerrar esse tempo louvando ao Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a força do Espírito Santo esteja sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que você esteve ouvindo esta mensagem. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem. E venha conosco para vivermos os propósitos do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus.
expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar